Dando continuidade ao nosso exercício, página 182, são as questões agora de assinalar. Aí você tem aqui os dados sobre o censo de 2010. Olha que já fazem 10 anos, viu? Muito desatualizado, né? O livro. Mas se você observar bem, o próximo censo é esse ano, né? De 10 em 10 anos, o que ocorre? Aí você tem Brasil, população, que hoje somos 210 milhões de habitantes, aumentamos com relação a esse número, né? Aí você tem região Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Eu já respondi essa questão na atividade anterior, no vídeo que postei aí com você, nessa correção. Podemos afirmar que as regiões menos urbanizadas e povoadas são, respectivamente, o Nordeste e Norte, né? Se você analisar essa questão, aí eu vou fazer o processo de inversão, o Norte e Nordeste, né? Que suponhamos que isso aqui seja um erro do livro. Respectivamente, o Norte é gigante e menos povoado, e depois o Nordeste, mas essa questão entendeu? Então a primeira questão é a questão com relação às povoações e urbanização. A segunda questão é a proporção populacional, né, de residente. Observe aqui a legenda em azul, você tem rede urbana e em vermelho rural. Sob essas duas perspectivas aqui da coloração da legenda, você já subentende qual é a questão. A questão é evolução da população urbana e rural, porque se trata desses dois assuntos, né? Por situação do domicílio. Isso foi a partir de 1950 a 2010, que foi o último censo. Então, a questão é essa segunda questão. A terceira questão é um texto que você tem aqui sobre sua análise aí, a tendência mostrada no texto. É uma questão de interpretação de texto. Isso aqui é a questão C, né? Reforça as desigualdades espaciais no Brasil. Você trabalhou isso, que a população do Brasil, ela não está totalmente uniforme. Existem áreas mais povoadas e outras menos povoadas. Então, essa terceira questão é a questão C. A quarta questão é a questão A, né? Tem assim, né? As grandes cidades brasileiras enfrentam imensos problemas, né, socioambientais que afetam todos, mas consequências, né, graves em determinados lugares, em costas, barreiras e assim por diante. Existe um problema relacionado aí nessa questão A, é a impermeabilização do solo, o desmatamento e a ocupação de áreas de risco. Tem muito isso no Recife. Você acompanhou aí nas últimas chuvadas várias mortes no Recife. Então essa é a questão A. A quinta questão, aí você tem outro texto de novo, e a questão está sobre o fenômeno da ilha de calor. Para você ter uma noção, as grandes cidades é cimento, asfalto, prédios. Quando o sol bate ali, aumenta a temperatura. Então, a questão D referente a essa quinta questão é a resposta, né? Pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades. São Paulo, por exemplo, é uma selva de pedra. Caruaru, ali no centro, está torando. Aqui na Barra mesmo, por falta de árvore, o asfalto esquenta muito. Então, você analisa que as ilhas de calor são provocadas também por essa falta de impermeabilização. Ou seja, o solo todo compactado, né? O correto era que tivesse árvores, gramas, né? Um lago ao lado para deixar mais úmido o ar, tá certo? A sexta questão é sobre vários assuntos relacionados às megalópolis, né? A questão em debate aí é a C, não é? A sexta questão tem assim, ó, vários autores afirmam que o processo de metropolização no sudeste do Brasil poderá, no futuro próximo, conduzir ao segmento de primeira megalópole do país. Isso já é realidade, viu? É a questão C. Um vasto espaço urbano contínuo se forma entre esses espaços, que é entre Rio e São Paulo, né? Como você viu lá naquele mapa, eles se interligam, entendeu? Quando você faz essa analogia lá no mapa, você observa que esses espaços entre Rio de Janeiro e São Paulo, onde tem ali a Dutra, é totalmente povoado e configura-se ali com uma grande megalópole, né? Que é o conjunto de grandes regiões metropolitanas, a região metropolitana de São Paulo emendando-se à região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, esses problemas que vocês viram aí com essas questões estão sempre relacionadas aqui. Estão relacionadas ao crescimento populacional e urbano.
Foram essas questões que nós trabalhamos no decorrer dessas aulas, tá ok? Pegue seu caderninho aí e vá fazendo a correção.